tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? A tia também tá bem, graças a Deus. Ó, a tia preparou uma aula muito legal hoje. Deus ajudou a tia a preparar uma aula bem bacana. Vocês vão gostar. Mas, antes da gente começar a aula, primeiro a gente vai orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada pelo Senhor nos guardar, pelo Senhor guardar a nossa família, guardar a cada pessoa. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja conosco hoje, ministrando essa palavra, que ela possa entrar nos nossos corações, Pai, que nós possamos aprender, Senhor Jesus. Que essa palavra, Pai, ela entre, Pai, no nosso coração de maneira tal que nós venhamos colocá-la em prática. Continue conosco, toma o decorrer da aula, abençoe cada criança, as famílias de cada criança. Fique conosco, é o que nós lhe pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então agora vamos começar a nossa aula. A história que a gente vai contar hoje se encontra no livro de Atos. A gente vai falar sobre a conversão de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas antes de a gente começar a história, a gente tem que entender três coisas. Primeiro, o que é um apóstolo? Apóstolo quer dizer enviado, mensageiro. Então, um apóstolo é uma pessoa que é enviada por Jesus para trazer a mensagem do Evangelho. Segunda coisa, o que é conversão? Conversão quer dizer transformação, quer dizer mudança de vida. E a terceira coisa é que Paulo, ele só foi ser chamado de Paulo depois da sua conversão, da sua transformação, da sua mudança de vida. Antes, ele era chamado de Saulo. Bom, então como Paulo era um perseguidor, então antes de a gente contar sobre ele, a gente vai entender isso primeiro. Então vamos lá. Jesus, quando ele ressuscitou, a palavra conta que ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinando para eles acerca do reino de Deus. E quando Jesus ele foi para ser recebido nos céus, para se assentar à direita do trono de Deus, Jesus ele deu uma ordem para os discípulos dele. E foi a seguinte, ele falou assim, ó, vão e preguem o meu evangelho para todas as pessoas. Vão e façam para mim discípulos. Preguem um arrependimento. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Preguem o evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até por todos os lugares do mundo. Então, Jesus, quando ele termina de dizer isso, ele é recebido nos céus. E quando ele é recebido nos céus, os discípulos então começam a pregar o evangelho. É aí que começa a igreja. Aí os discípulos começam a pregar, e eles vão pregando, e eles pregam para as pessoas. E eles começam a dizer para as pessoas, ó, aceitem Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio, ele morreu por nós. Ele morreu e ressuscitou. Agora ele está sentado do lado direito de Deus. Se convertam, se arrependam dos seus pecados. E eles começaram a pregar. É aí que dá o início à igreja. E quando eles começam a pregar aquilo que Jesus mandou eles fazer, e pregar o evangelho, quando eles começam a pregar, então um monte de gente começa a se converter, um monte de gente começa a aceitar essa palavra e começa a crer em Jesus também. Porém, tinha pessoas que não acreditavam. Tinha aqueles que acreditavam, mas tinha aqueles também que não acreditavam. E essas pessoas que não acreditavam, ao invés de elas ficarem quietinhas no canto delas, o que elas faziam? Elas começavam então a perseguir aqueles que acreditavam e aqueles que estavam pregando também. Então eles começavam a perseguir a igreja, começaram a perseguir os cristãos. E nessa perseguição eles começavam a levar os cristãos presos. E dentro desse grupo de pessoas que perseguiam a igreja estava o Saulo, que depois é chamado de Paulo. Dentre esses perseguidores estava ele, e ele foi um dos maiores perseguidores. A palavra conta que ele saía e prendia os cristãos. E um belo dia, Saulo, ele ia para Damasco. E quando ele estava indo para Damasco, antes dele ir, primeiro ele foi até o sumo sacerdote. E ele pediu para o sumo sacerdote de que preparasse para ele uma carta. E nessa carta estaria escrito, dando para Saulo, né, a permissão de que ele pudesse prender cristãos aonde ele encontrasse lá em Damasco. E aí então o sumo sacerdote escreveu, né, dando a permissão para Saulo de prender qualquer cristão que ele encontrasse lá em Damasco.
E aí o sacerdote escreveu, e Paulo pegou essa carta e foi ele e uns homens junto com ele. Quando Saulo estava no caminho de Damasco, aconteceu algo sobrenatural. Quando ele estava no caminho de Damasco, de repente, uma luz apareceu no céu e cercou Paulo, ele e os homens que estavam junto com ele, e eles caíram no chão de medo daquela luz. E Paulo então ouviu uma voz, e essa voz dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí Saulo, com muito medo, respondeu assim: Quem é, Senhor? Quem é você? Quem é o Senhor? E aí o Senhor responde: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E Paulo, com muito medo, e aí Jesus responde assim: Mas se levanta, se coloque de pé, porque eu te apareci justamente para isso, para colocar você como ministro e como testemunha das coisas que você está vendo aqui agora e daquelas que eu ainda vou te mostrar. E aí Saulo responde assim: Senhor, o que eu devo fazer? E aí Jesus responde assim para ele: Vai, entra na cidade de Damasco e lá vai ser dito a você o que você deve fazer. Quando ele entrou na cidade de Damasco, a palavra nos conta que ele teve que ser guiado pelos homens que estavam com ele, porque a luz que ele viu foi tão forte a glória do Senhor, que ele ficou cego. E ele ficou cego, a palavra nos conta, por 3 dias. Então ele entrou na cidade de Damasco e ficou lá sem comer nem beber, e cego por 3 dias. E então, lá em Damasco, tinha um discípulo de Jesus chamado Ananias. E um belo dia, Jesus apareceu em uma visão para Ananias e disse: Ananias. E Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E aí Jesus respondeu assim: vai até a rua chamada Direita, na casa de um certo Judas, e pergunta pelo um homem chamado Saulo. Vai, ele está orando. E em uma visão, ele viu que chegava um homem chamado Ananias, colocava a mão sobre ele e ele voltava a enxergar. E aí Ananias ficou assustado, porque Ananias sabia quem era Saulo. Ananias sabia que Saulo era um perseguidor. E Ananias respondeu, falou assim: mas Senhor, este homem prende todos os teus santos. E aqui em Damasco ele tem poder de todas as pessoas mais importantes para prender aqueles que clamam a ti, aqueles que invocam o nome do Senhor. E aí Jesus falou assim: vai, porque ele é uma pessoa que eu escolhi. Ele é um vaso escolhido. Eu o escolhi para ele pregar o meu nome aos reis, aos filhos de Israel, aos gentios, a todas as pessoas. Eu o escolhi. Então Ananias obedeceu e foi. E quando ele chegou na casa daquele certo Judas, onde Saulo estava, Ananias então entra, coloca a mão sobre Saulo e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que apareceu para você no caminho que você vinha, me enviou para que você tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, então, a visão de Paulo voltou, e aí Paulo se levantou e foi batizado. E quando ele foi batizado, a partir daquele momento ele começou a pregar o Evangelho de Deus. Ele começou a anunciar Jesus, falar de Jesus, e ele começou a pregar para os reis, igual Jesus disse que ele pregaria. Ele pregou para os reis, o rei Festo, o rei Félix, o rei Agripa, teve um outro rei lá de Roma. Ele saiu pregando para um monte de rei, para um monte de pessoas. Mas existe um detalhe, crianças. Paulo agora, ele era perseguidor, e agora ele vira perseguido. Por agora ele crê em Jesus e pregar, agora ele que é perseguido. Agora ele está provando na pele, sentindo na pele o que é ser perseguido. Porque antes ele perseguia a igreja, agora ele que é o perseguido. Então, é uma coisa que a gente aprende nessa história. 2 coisas, na verdade. A primeira é sobre transformação. Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele é transformado. Porque Jesus, quando ele nos encontra, ele nos transforma, ele muda a gente. E aquilo que a gente era, depois de encontrar com Jesus, a gente deixa de ser e passa a ser agora uma nova pessoa. A segunda coisa que a gente aprende, a segunda e a última coisa, é sobre perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a pessoa que persevera, que continua, que não desiste. Então, por que a gente aprende isso? Porque Paulo, apesar de depois ele ter sido perseguido, ele não desistiu.
mesmo assim, ele continuou honrando o nome do Senhor. Ele continuou adorando, ele continuou pregando, ele continuou exaltando o nome do Senhor. Aquelas prisões, aquela perseguição não foi o motivo de fazer com que Paulo desistisse. Ele continuou, ele perseverou até o final. Então, é isso que a gente aprende com essa história. A transformação de quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado, nossa vida é mudada. É sobre a perseverança, de que mesmo quando tudo está difícil, a gente deve continuar adorando o nome do Senhor, a gente deve continuar buscando e pregando o nome dele para todas as pessoas, porque essa foi a ordenança que ele nos deu. Vão e preguem o evangelho para todas as pessoas. Vão e façam para mim discípulos. Assim é a vida da pessoa que é transformada por Jesus. Aqui é ela sem Jesus. Aqui Jesus entra. E quando Jesus entra, a vida da pessoa é transformada. E foi assim com Paulo. Bom, então essa é a história, crianças. Agora a gente vai encerrar. E vamos orar, agradecendo o Senhor por essa aula, para que a gente possa ser perseverantes e continuar buscando o Senhor, para que a gente também possa ter um encontro com Jesus todos os dias, e cada dia que a gente ter esse encontro, a gente ser transformado, a gente ser mudado, a gente deixar de ser aquilo que a gente era e agora ser uma nova pessoa para agradar a Jesus. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, que aula maravilhosa. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações. O Senhor falou de uma forma sobrenatural, Pai, sobre a transformação, sobre a perseverança. Pai, Paulo era um perseguidor, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele foi completamente mudado. E de perseguidor, agora ele prega o teu evangelho, agora é ele que é perseguido. Mas mesmo sendo perseguido, ele não desistiu. Aquilo não foi um motivo de fazer ele parar. Ele continuou pregando. Que assim nós, Pai, possamos, mesmo com tanta dificuldade, com muitas coisas dando errado talvez, que possamos continuar pregando, possamos continuar adorando, e que nós possamos ser transformados todos os dias de glória em glória à imagem e semelhança do Senhor. Obrigada. Fique conosco, abençoando, Pai, cada criança, cada família. É o que eu lhe peço. Muito obrigada. Em nome de Jesus.